Pessoal, e agora eu vou conversar com uma mulher que estuda a realidade de outras mulheres. Isso mesmo, ela é socióloga, ela é professora, ela é pesquisadora e é também escritora. Olha só que potência. Entre aqui, Marcela. Marcela Castro, seja bem-vinda pela primeira vez no primeira vez. Fique à vontade. Marcela, você que faz parte do Observatório de Segurança, né? Isso. Como é que estão os números a respeito da violência de gênero aqui do Piauí? Olha, Vivi, os dados têm sido muito preocupantes, né? Todo ano a rede de Observatório de Segurança, que é aqui no Piauí é ancorada pela UNUPEC, na Universidade Federal, nós monitoramos diariamente esses dados, né? E no ano passado os dados foram muito chocantes e a previsão de que também esse ano seja bem mais delicado, né? A gente vai lançar agora no sábado. Sim. E a gente já tem uma prévia de que os dados não são legais, principalmente no tocante ao feminicídio, né? Muitas mulheres têm sido assassinadas mesmo, né? Vitimadas em decorrência de uma questão de gênero mesmo. E às vezes até choca a pessoa dizer assim, fulano foi assassinado pelo fato de ser mulher, mas infelizmente acontece. É uma mulher que não quer mais o relacionamento, que vem de uma série de abusos, né, por parte do companheiro, e por conta disso ela abre mão desse relacionamento e os companheiros normalmente não aceitam o final do casamento porque eles querem ter a rédea da mulher. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Isso. Uma das questões vem essa questão da dominação, né? O que a gente chama da dominação masculina. Dessa dominação não só sobre os corpos, mas também sobre a vida das mulheres, né? E toda vez que essas mulheres elas querem romper um relacionamento, ela bate de frente com o companheiro, esse companheiro passa a legitimar um tipo de força, né? E muitas vezes não aceita, né? Um tipo de masculinidade que historicamente foi construída e que não é aceita, né? E além disso também tem sobre a questão de posse, né? A posse sobre a mulher e também uma questão de relação de poder. Esse é um dos critérios, uma das questões que a gente trabalha em cima. Você vem conseguindo observar nas suas pesquisas alguma evolução cultural aqui na nossa terrinha? De modo que exista uma previsão ou existe alguma esperança de que esses números venham a melhorar por conta de programas sociais, de programas educativos? Vocês conseguem ver isso? Os estudos que têm sido feitos, né, mostra que essa questão da desigualdade de gênero, ela ainda vai levar um tempão, né? Tem estudos que apontam em média 90 anos. Nossa Senhora! No tocante para que homens e mulheres eles possam ter a mesma oportunidade de direitos, né? No tocante à questão da violência de gênero, até o momento a gente ainda não tem uma projeção, né? A gente se espera que esses dados no futuro próximo diminuam no tocante de trabalhar uma questão de gênero nas escolas, né? Já tem sido muito colocada a própria Lei Maria da Penha, né? Uma das leis mais conhecidas do país, né? Os próprios jovens hoje, os adolescentes, eles têm conhecimento, as mulheres passaram mais a reivindicar seus direitos, né? Muitos homens passaram também a se situar, né, entender que a importância que essas mulheres têm, né, a forma de uma educação diferenciada hoje já se tem. Então, a gente espera que o conjunto de tudo isso no futuro próximo diminua, né? Mas quando você pega um relatório como esse, né, que é produzido com a observação diária dos dados, dos números, que vocês entregam às autoridades, você acha que as medidas que são tomadas a partir desses estudos são proporcionais aos números que estão ali? Infelizmente não, né? Por exemplo, a gente consegue ter um panorama, né, dessa realidade, dos tipos de violências que ocasiona, o lugar, e o pior deles, né, que é o feminicídio. Então, algumas ações elas são feitas pontuais aqui e ali, mas elas não chegam na proporção que os dados trazem, né? Por exemplo, as políticas públicas voltadas à proteção e direito das mulheres. Elas existem, elas estão aí, mas nós percebemos ainda que existe uma certa dificuldade de chegar a outras mulheres, principalmente as mulheres de classe popular.
Tá? Então, é importante que essas políticas consigam chegar a mais mulheres, né? E outro ponto também é a questão da conscientização dos homens, né? A própria Lei Maria da Penha traz isso. Então, é importante a gente trabalhar, porque ainda existe no imaginário que a própria lei veio para ferrar o homem, para prejudicar o homem, né? Para tornar a mulher superior, e não é nada disso. Né? Eu sempre costumo dizer que quem tem que se preocupar é o agressor. O homem que não é agressor, né, ele não tem que se preocupar. Porque apesar de a gente ter um aumento significativo de casos de violência contra a mulher, é importante a gente não criar nesse imaginário que todo homem é violento, né? Sim. A gente sabe que existe uma proporção muito grande, mas a gente também não pode generalizar, né? Então, é importante que essas políticas cheguem. A gente também vê a necessidade de maior financiamento para essas políticas, né? A gente tem muita gente boa trabalhando, mas é preciso uma estrutura, né? Para essa própria rede atuar, né? Ah, mas chegou a Casa da Mulher Brasileira. Sim, é importante que essa casa ela seja mais divulgada, né? Que os profissionais... Que ela interiorize também. Isso. Porque você dá uma estrutura para uma mulher em situação de violência aqui na capital, beleza. Mas olha o tamanho desse estado. Não é? E a gente percebe que o quê? Que apesar da capital ter mais esses serviços, os dados aqui são bem maiores, né? E aí a gente imagina as mulheres na zona rural, as mulheres que moram em regiões em que não tem nenhuma delegacia, muitas vezes, não tem um centro de referência, né? Então, como é que se fica? Se na capital, em Parnaíba, os dados são preocupantes, onde essas mulheres conseguem ter um pouco desse serviço, já é do jeito que é, né? Imagine aquelas que já estão bem distantes, muitas vezes desconhecem, né? Tem um receio de denunciar, porque muitas vezes o agressor promete que vai matar, e em alguns casos até mata, né? Porque ela não tem essa proteção nem do Estado, nem tem alguém da família que deu suporte, né? Muitas vezes ela está numa situação bastante fragilizada, né? E aí... Um aspecto que eu acho importante a gente trazer para cá é que você fala que algumas pessoas enxergam a Lei Maria da Penha como um mecanismo para diminuir os homens e que não é isso. Esse mesmo discurso, ele é utilizado para o feminismo. Então, criaram uma distorção com o feminismo, dizendo que o feminismo está aí para acabar com a religiosidade das mulheres, para destruir as famílias, para que as mulheres possam ter uma vida sexual sem regras. E, na verdade, não é nada disso, né? Isso. Na verdade, o feminismo é o opor de tudo isso, né? Então, quando as mulheres elas começam a... Isso é importante também, Vivi, a gente trazer até mesmo para algumas mulheres. Sim. Que muitas vezes algumas mulheres, por desconhecer, ela acha que isso é ruim. Mas é graças a esse feminismo que ela está trabalhando, que ela pode votar, que ela está nos espaços de poder, que nós estamos, né? Mais do que isso. Há poucos anos atrás, há cerca de 2 anos atrás, foi que a mulher veio ter o direito de fazer uma laqueadura sem precisar da autorização do marido. Gente, nós estamos em 2025. É um absurdo. Há 2 anos só que uma mulher casada consegue fazer uma laqueadura sem que precise da autorização do marido. E quem briga para que a gente tenha esses direitos? As feministas, como eu. E graças às feministas que nós podemos estar aqui. E também, o primeiro ponto que a gente tem que quebrar é dizer assim, o feminismo é o oposto do machismo, nada a ver. Não O feminismo é um movimento que luta, né, pela igualdade de direitos, para que as mulheres elas possam ter as mesmas oportunidades que os homens, que elas também possam trabalhar e receber. Há pouco tempo a gente teve uma lei aprovada sobre a questão da igualdade salarial e a gente percebe que ainda tem instituições e empresas que ainda não cumprem, né? Ou seja, é preciso vir uma lei e é preciso brigar, porque o que entra na questão é a própria competência que esses atores estão dentro do seu espaço de trabalho. E aí o que é que se faz, né? Quando se quer desconstruir a ideia do feminismo. Então eles pegam uma mulher com a axila peluda, masculinizada e dizem, olha aqui a feminista. Gente, não é isso. Não é isso, é verdade. Não é isso. Essa figura não representa o feminismo. Pode ser que alguma mulher com esse estereótipo seja feminista? Pode, porque nós acreditamos que a mulher tem o direito de fazer o que ela quer com a vida dela. Né? Mas isso não significa, eu sou uma mulher feminista porque eu sei que se hoje a gente estuda, é porque a gente teve que brigar. Se hoje a gente vota, a gente teve que brigar. Se hoje eu tenho liberdade, se eu pude me separar,
eu tive que brigar para poder, porque em tempos atrás o casamento era indissolúvel e se a mulher quisesse, ela ia apanhar o resto da vida, o marido ia fazer o que quisesse e ela ia continuar lá. Então vamos desconstituir esse conceito de que feminismo é esse terrorista que veio para destruir os lares e as religiões. Não tem nada a ver. A mulher feminista pode ser feminina, pode ter a religião que quiser, pode seguir os preceitos que ela achar melhores para a vida dela. Porque a gente acredita que a mulher tem o direito de pensar e de raciocinar tanto quanto qualquer homem, né? Com certeza. E outro detalhe, as mulheres, nós somos plurais, né? Somos. E, por exemplo, eu tenho essa mulher que tem uma, vamos dizer, uma pegada mais radical, uma que é mais feminina, tem uma que é mais conservadora. Também a gente não pode esquecer das mulheres trans, né? Sim. Ou seja, nós temos assim uma pluralidade de mulheres e não é uma mulher com um modelo, um estereótipo acima das demais. Temos as mulheres negras que têm as suas pautas específicas, né? Sim. Tem as mulheres de classe média, tem as mulheres indígenas, né? Cada um com a sua realidade que merece ser respeitada e também com a sua dinâmica de vida, né? Excelente. E aí eu aproveito para convidar você que está em casa a ter uma visão mais de maior sororidade com as que estão em casa. Então, as redes sociais estão se tornando um ambiente super violento, em que as mulheres vão lá fazer questão de alfinetar as outras. Vamos nos proteger, gente. Quando a gente se fortalece, a gente ganha espaço e nós precisamos desses espaços porque a gente continua morrendo. A cada 6 horas uma mulher morre no Brasil. Isso não é normal. E se a gente não se proteger umas às outras, quem é que vai fazer isso? Ninguém. Os homens aprenderam isso muito cedo. Ligue para o amigo do seu marido, perguntando se ele está lá, se ele não vai confirmar. A gente não faz isso. Ele diz que está. O cara é parceiro de outro e diz que está. Vamos aprender, isso nos dá força, não é verdade? É importante que as mulheres sejam mais parceiras, né? Isso também vai uma construção mesmo do nosso próprio imaginário, né? De criar, de construir essa ideia de que as mulheres são inimigas, né? Que uma mulher se veste para outra para desafiar, né? Que a mulher ela não é amiga de outra, né? Isso é uma construção ainda que a gente ainda precisa, uma desconstrução que a gente ainda precisa fazer, né? Que essa ideia de parceria, né? É uma coisa, essa sororidade que você pontuou, ela ainda precisa muito sair do discurso, né? E a gente trazer muito ela para a prática, porque ainda tem sido difícil, né? Olha, sem dúvida, sem dúvida.